Sim, sim. Tá enxergando? Beleza? Bom, gente, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o modelo OSI e o modelo TCP, tá? São dois modelos que, de fato, permitem a configuração da internet. A gente tem o modelo OSI com um tipo de uso, o modelo TCP com outro uso. O modelo OSI, ele é um modelo que ficou mais acadêmico, ficou algo para a gente poder estudar mesmo e se relacionar com o modelo OSI. E o modelo TCP é o modelo mais prático, é o modelo que todo mundo usa para poder conduzir aí as práticas da internet, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai falar agora é sobre a estrutura de envio de dados e recebimento de dados para a internet, e é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Já aproveitando, eu disponibilizei para vocês ali algum conteúdo para vocês poderem dar uma lida, tem alguns vídeos que eu achei muito interessante vocês assistirem, que são legais ali também, estão todos disponíveis no Moodle, e também vou disponibilizar depois a gravação dessa aula. Bom, vamos começar a entender então primeiro o que é o modelo TCP e o que é o modelo OSI. Vamos entender esses dois caras aí para a gente poder primeiro entender o que são, né, e para que eles servem de fato. Então, o modelo TCP e o modelo OSI, eles têm camadas que permitem a transição dos dados até o destino. Então, a ideia é que os dados que saem da aplicação saem ali do visual do usuário, e do momento que ele sai de uma aplicação, pode ser do navegador de internet, pode ser de um sistema que seja online, pode ser do que for, até que ele chegue no seu destino de origem, existe um processo que é feito. Esse processo, ele passa de camada em camada, encapsulando as informações daquele modelo, daquele cabeçalho, daquela camada específica, para que ele possa chegar ao seu destino, e a partir dali ele começa a desencapsular as informações até chegar visualmente na aplicação para o usuário. E esse começo, esse complexo momento entre passar por cada uma das camadas, atribuir o seu cabeçalho, a sua resposta naquela camada, e enviar de volta, utilizando os protocolos, você tem aí essa necessidade de criar um parâmetro, um modelo, para que isso aconteça. Então, a gente está trabalhando aí com dois modelos referenciais. Um modelo referencial é o modelo OSI, ou OSI, e o outro modelo referencial é o modelo TCP. Ambos fazem basicamente a mesma coisa, só que um a gente trabalha com muito mais teoria e muito mais estudos sobre ele, e ele não é tão aplicável na rotina diária das empresas como, por exemplo, é o modelo TCP. Então, o modelo OSI, ele ficou estabelecido aí para a gente poder utilizá-lo, mas, de fato, não se popularizou tanto quanto se esperava. Então, para a gente poder entender legal ele, o modelo OSI, o Open System Interconnection, ou seja, uma operação de interconexão entre sistemas, ele foi criado em 1984, né, tinha o objetivo de ser a referência padrão para protocolos, assegurando a comunicação end-to-end, ou fim a fim, ou seja, segurar a comunicação desde a aplicação do usuário à aplicação do receptor desses dados. Ele é dividido em 7 camadas, a gente vai falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho, e tem por objetivo cumprir algumas etapas, que seria a portabilidade, a interoperabilidade, a escalabilidade, a compatibilidade, e ele tem alguns requisitos, né, que seria definir os padrões de cada uma das camadas, no caso vai funcionar, os protocolos que vão funcionar em cada uma das camadas específicas do modelo OSI, e os perfis que seriam utilizados ali pelas padronizações em cada país. Então, o modelo OSI ele foi constituído pelo padrão ISO, né, o padrão ISO ele é um padrão de qualidade, um padrão estabelecido internacionalmente como regras de uso das empresas, ele é muito observado em diversos segmentos, e o padrão ISO, ele estabeleceu o modelo OSI como um modelo aceitável para a modulação de rede, para a transmissão de dados em rede, é o modelo OSI que foi estabelecido. Porém, aquilo que eu faço as ressalvas, é muito menos usado o modelo OSI na prática do que o TCP, porque o TCP ele faz isso de forma muito mais rápida. Mas vamos entender, então, cada uma das particularidades aí do modelo OSI pelas camadas, tá certo? Então, a gente vai falar aqui da camada, desde a camada física, camada de hardware, camada que trabalha basicamente com pulsos elétricos, a chegar na camada de aplicação, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira camada, camada física, tem o objetivo de enviar e receber deslocamento de dados de bits brutos, né? Não estruturados por intermédio de meio físico. Ou seja, uma camada que vai funcionar com interfaces óticas, elétricas, que vão ter a funcionalidade aí de enviar os dados para camadas superiores.
Então, de fato, a gente não tem nesse nível de camada, a camada mais baixa, você só tem trabalhando ali literalmente com os dados que são direcionados. Espera só um pouquinho que eu tenho que aceitar uma pessoa entrando aqui. Só um segundo. Estão vendo aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor. Está no slide. Beleza, obrigado. Voltando então, vocês estão me vendo? Também está com a câmera aberta. Beleza, obrigado. Então, voltando aqui, então a gente está falando da primeira camada então, que a gente observa no modelo OSI, é a camada física, a camada de hardware, a camada física onde constitui todos os equipamentos de hardware, todos os cabeamentos de hardware, tudo aquilo que é físico fica nessa camada do modelo OSI. Tudo bem? Fácil de entender. Aí a gente passa para uma outra camada, chamada camada de enlace. A camada de enlace ela tem aí a possibilidade de deslocar quadros de dados sem falhas de nó para nó, ou seja, ela consegue conectar as camadas, os dados que vão ser gerados ali, que saem das outras camadas, chega na camada de enlace sem nenhuma interferência, permitindo que você vincule na camada de enlace todos os protocolos que vão fazer a comunicação do momento de recepção, ou seja, do roteamento desses dados que foram disponibilizados ali, foram enviados. Então, a ideia dessa camada de enlace é justamente permitir que exista uma transmissão com checagem, ou seja, que você tenha a condição de checar nesse momento quais são os dados, de onde eles vieram, se eles passaram por todas as camadas e se eles estão com algum erro ou não. Então, é na camada de enlace que você faz o cheque final antes de enviar para a camada física, onde você já não tem mais controle dos parâmetros que vão ser utilizados, porque passa a ser meios físicos. Então, a camada de enlace é aquela camada que vai permitir fazer essa conferência entre os dados, verificação dos protocolos, verificação dos encapsulamentos desses dados, e permitir, então, depois de confirmado tudo certinho, o envio e o transporte aí para o envio desses dados finais ali para a camada física. A terceira camada é a camada de rede. E a camada de rede, ela possibilita aí a atrelação, de fato, nas subrredes. Então, o que faz a camada de rede? Ela controla toda a operação de subrede, escolhendo qual é o melhor caminho físico, ou seja, qual vai ser a estrada que ele vai percorrer para poder chegar no seu destino. Então, é onde aqui, por exemplo, você coloca o segmento do IP ou do TCP/IP, né? Então, seria a camada que vai atribuir, de fato, aqueles dados com os pacotes que vão ser endereçados, e possibilita também roteamento entre os quadros de rede, né? Então, ele permite que você faça um tráfego de rede, de subredes, para poder alcançar o objetivo. Lembra quando a gente fez todas aquelas contas de subrede, identificando qual que seria a primeira rede, a segunda rede, a base, broadcast, tudo isso? Nesse momento aqui na camada de rede, a gente verifica por onde vai passar cada rede ou cada subrede para você poder chegar até o destino. Então, ela faz basicamente o mapeamento, o roteamento desses dados, dizendo para onde que eles têm que ir. Tudo bem? Na camada de transporte, aí sim a gente começa a trabalhar com os protocolos de envio. E aqui é feita uma checagem, né, de forma muito clara e muito dinâmica, para que você não tenha perda de pacote, que você não tenha repetição de pacote, para que você não tenha ali nenhum desvio do que é necessário antes de enviar para o caminho que vai ser feito na camada de rede. Então, a camada de transporte, basicamente, você recebe uma carga, você recebeu essa carga, você checa essa carga e manda para os protocolos de baixo. Então, ela vai determinar, por exemplo, se vai trabalhar com um protocolo de transmissão de dados, ou se vai trabalhar com um protocolo de transmissão de datagrama, que seria uma outra forma de você fazer esse envio de dados, que seria ou o TCP ou o UDP. Então, bate nessa camada de transporte, você verifica qual vai ser o caminhão que vai levar essa carga toda e você passa para as camadas subsequentes. Continuando, a gente tem a camada de sessão. E basicamente, a camada de sessão, ela tem responsabilidade de determinar o período que você pode trabalhar com aquela sessão que está acontecendo. Ou seja, eu enviei um dado. Qual o tempo máximo que eu posso estar com esse dado transitando antes de ter uma resposta?
Então, isso é feito em uma camada de sessão para determinar esse tempo. Quando que eu posso reiniciar uma conexão? Em que momento que eu posso, e como que eu posso também devolver essas informações caso elas não cheguem no destino? Então, para isso tudo, existem vários protocolos. O principal deles é o RPC, né, que é o Remote Procedure Call, que representa as credenciais de acesso de uma sessão, que no caso geralmente é SQL, que é um comandos ali, são já os dados já processados em SQL, que dão esses comandos de sessão que permitem aí você enviar ou não, ou então bloquear ali mesmo esse tempo de resposta. Então, quando a gente fala sobre sessão, a gente está falando sobre o momento de conexão entre as camadas para poder oficializar ali esse envio de dados. Uma outra camada também que ela já é uma camada mais interessante é a camada de apresentação, né? Então, o que existe na camada de apresentação? Ela é uma subcamada antes da última camada que a gente vai tratar, porque essa camada ela permite que você converta os dados que geralmente são dados na linguagem humana em dados que são na linguagem de máquina. Ou seja, é nesse momento que você começa a traduzir uma aplicação em algo que seja tangível, algo que permita aí que possa tratar esses dados aí em uma linguagem que a máquina vai entender. Então, a camada de apresentação, ela basicamente visualiza as camadas de aplicação, traduz esses dados, essas informações em linguagem humana para a linguagem de dados e permite o envio para as demais camadas que vão ser enviadas ali como padrão da transmissão de dados. E a camada final é a camada que a gente está acostumado a utilizar, a camada de aplicação. É uma camada que a gente usa no dia a dia, que é a camada que envolve ali os smartphones, os softwares, os e-mails, mensageiros instantâneos, ou seja, tudo aquilo que a gente utiliza todos os dias que tem acesso à internet, em que você, por exemplo, vai digitar um texto, vai mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp, vai mandar alguma coisa, e as pessoas vão estar utilizando aquilo. Só que o caminho que acontece para você tratar isso, desde o momento que você clica uma mensagem para alguém até o momento que essa pessoa recebe a mensagem, existe todo um protocolo que vai ser passado por camada esse envio de dados. Esse envio vai ser recebido nas camadas mais baixas e vai subindo até a camada de aplicação. Parece meio absurdo quando você ouve, é muito simples, né? A gente tem um conceito chamado encapsulamento. E o encapsulamento, ele passa, ele empacota as informações ali na camada do modelo OSI e vai juntando essas informações em cada dado do cabeçalho. Então, por exemplo, aqui na primeira camada de aplicação, eu tenho aqui os dados, depois eu pego os dados que estavam aqui e eu adiciono no cabeçalho daquela camada. Então, eu aumentei meus dados, eu passo no cabeçalho da outra camada. Eu aumentei meus dados, eu passo no cabeçalho da outra camada, eu aumentei meus dados, estou transportando. Então, é isso, basicamente, que a rede vai fazer para você, que as configurações de rede vão permitir, para possibilitar o envio de dados, tá? Para que você veja isso de forma muito interessante, então a gente tem aqui, por exemplo, esse quadro que eu acho que é o que eu mais gosto, que mostra isso. A gente tem aqui o dado da camada de aplicação, e aí eu junto o dado da aplicação com a apresentação. Depois da apresentação, eu junto com o dado de sessão, então eu determino os tempos que vão ser enviados esses dados. Depois eu venho para a camada de transporte, depois a camada de rede, a camada de enlace, e vou para a camada física. Todos esses vão juntando seus pacotes de dados ali, que vão encapsulando com as suas determinadas funções. Cada camada tem sua função. Então eu pego a informação de cada camada dessa, eu envio por meio físico. Quando eu envio por meio físico, esses dados vão ser recebidos por uma camada física que já tem todos os seus pacotes aqui endereçados. Ele recebe e vai abrindo essa informação, passando para o enlace, depois ele passa para a rede, passa para o transporte, passa para a sessão, passa para a apresentação e, por fim, exibe na aplicação. Isso tudo para a gente poder mandar um WhatsApp, tá certo? Quanto mais as outras tantas coisas que a gente faz aí na internet. Então, esse é o primeiro modelo que a gente utiliza para poder visualizar esses dados, entender a transmissão de dados, e ele funciona nesse sentido. Então, você sai da transmissão e passa por todas as camadas, entra no link físico, sobe na camada física da pessoa de destino, que vai passar de camada em camada e vai receber os dados. Então, o modelo OSI tem essa característica, ele vai trabalhar dessa forma e vai possibilitar as conexões da internet. E a gente tem aí o nosso querido TCP/IP, ou então essa união, né, do Internet Protocol com a camada de transporte TCP. E ela é a mais utilizada, porque ela é mais simples, na verdade. Ela tem basicamente 4 camadas. Ela tem aplicação, transporte, internet e interface de rede, que seria a camada física. Então, o que faz um protocolo TCP? A gente tem aí agora, e aqui a gente vai entrar em algumas coisas que
a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo nas próximas aulas, mas basicamente a gente tem um caminho mais curto, né, para poder passar tudo, porque você acaba juntando algumas camadas aqui no modelo TCP, e aí isso, por conta disso, por ser mais simples, você acaba tendo aí uma velocidade muito maior na hora de você configurar as coisas. Mas basicamente a camada TCP, ela tem a camada de aplicação, que vai definir, de fato, é a camada visual do usuário, e ela vai definir as informações que ela vai querer fazer de envio, né? Então, na camada de aplicação, basicamente, a gente está falando aqui das camadas que vai estar juntando a aplicação e a apresentação, ou seja, aquilo que exibe na tela do usuário e aquilo que converte em dado, né? Então, aqui nessa camada de aplicação, a gente tem, por exemplo, vários protocolos que vão estar trabalhando de acordo com a sua necessidade. Exemplo, a gente tem o protocolo HTTP, que é para serviços web, ou HTTPS, o Telnet, para terminais virtuais, o SMTP, para correio eletrônico, ou o POP3, enfim, tem os protocolos para isso, o DHCP para endereçamento dinâmico, todos esses pertencem à aplicação, aqueles que vão definir o serviço que está sendo utilizado naquele momento. Tem vários protocolos de aplicação, na verdade a gente vai ter uma aula específica só de camada de aplicação, para vocês poderem conhecer os protocolos. Depois disso, a gente tem a camada de transporte, ou seja, aquela camada que vai enviar os dados para o seu destino. E na camada de transporte, você recebe todos os dados da aplicação e anexa por caminho que vai ser utilizado, ou seja, por onde vai ser trabalhado. E a gente tem aí os protocolos mais famosos da camada de aplicação, que é o TCP ou o UDP. Ou vai ser o protocolo de transmissão, end-to-end, ou vai ser o protocolo de datagrama, que vai trabalhar geralmente em uma rede interna. E aí você tem também a camada de internet, que aí está juntando a camada de rede de enlace, né, que é responsável por poder empacotar esses pacotes, verificar se tem os testes ali foram feitos, né, e mandar para o roteamento. E geralmente o protocolo que a gente utiliza para isso é o protocolo IP, que é o protocolo de origem, e o ICMP, que é o protocolo de correio de mensagem, que são os mais famosos aí desse modelo, desse período aí da camada de internet. E, por fim, a gente trabalha na camada de rede, que vai trabalhar com toda a parte de Ethernet, toda a parte de topologia de transmissão de dados, que seria agora aqui os dados lógicos, toda a parte, porque está juntando também, né, a parte desse finalzinho do modelo OSI. Então, você trabalha com toda a parte física, toda a parte de transmissão bruta, toda a parte de bits, isso tudo é enviado na camada de rede. Por isso, ele é mais simples, ele compacta, né, os protocolos, e ele permite que você tenha aí uma aderência muito maior de mercado. Além disso, a gente tem, só para vocês poderem ver aí essa diferença claríssima entre eles, né, o protocolo de aplicação, no TCP, ele junta a aplicação, apresentação e sessão. A camada de transporte ela é a mesma para os dois, mas a camada de internet ela acaba sendo a mesma também, a camada de rede, né? E a gente tem a última camada que junta aí, então, enlace com a parte física, que no modelo TCP é só modelo de internet, né? Modelo de rede. Então, essa é a maior diferença entre eles. Ambos usam os protocolos de serviço, todos eles trabalham da mesma forma. A diferença é que o OSI ele é mais detalhista, né? Ele separa mais ali o seu modelo de transmissão, ele é muito mais detalhado do que o modelo TCP, certo? Semelhanças e diferenças, vamos conversar sobre eles agora para a gente poder encerrar essa primeira parte. Então, a primeira semelhança é que ambos são por camadas, né? Tem camada de aplicação, mesmo que agreguem esses serviços muito diferentes. Tem camada de transporte, que geralmente é bem relativo. A computação de pacotes e não computação de pacotes, então você pode trabalhar com computação ou não. E os profissionais de rede necessitam conhecer esses modelos, não tem jeito, tá? Isso aí você precisa conhecer os dois modelos para poder fazer as suas devidas configurações nos seus servidores. Já o TCP, ele agrega camada física em camada de enlace em uma só do que o modelo OSI. O TCP demonstra ser mais simples por possuir menos camadas, né? É um modelo que rege a internet, é um modelo que a gente usa o tempo todo, porque tem muita confiança por conta dos seus devidos diversos protocolos, a gente vai estudar cada um deles posteriormente, e diferente do TCP, nenhuma rede foi criada usando a correlação OSI, né? Embora a gente use muito o modelo OSI para referencial de estudos. Mas, como eu falei para vocês, o modelo OSI ele é um modelo teórico, ele é um modelo que é aplicável, ele pode ser utilizado, por muitas vezes ele até foi utilizado, mas ele não tem essa aderência toda que o modelo TCP tem aí nas empresas. Provavelmente o modelo OSI ele vai ser sim impactado e vai ser sim implementado com o tempo,
as pessoas vão acabar, as empresas vão acabar indo para esse modelo por uma questão de segurança, uma questão de confiabilidade nessa transmissão de dados, porém, isso pode demorar muito tempo ainda, porque o TCP vem se renovando e vem trabalhando cada vez mais, quando tem necessidade, surge outros protocolos tantos para poder ir suprindo essas necessidades, o que traz o TCP uma confiança muito maior nas empresas. Tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui agora para vocês. Eu queria perguntar, foi chegando gente aí no meio do caminho, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se está tranquilo, o que vocês acharam aí, tranquilo, esse tema? Alguma pergunta? Ah, tranquilo, não sei, porque é muita camada, mas em teoria, assim, no geral, deu para entender. Beleza, muito bom, João. Tranquilo aqui, gente? Sossegado? Modelo OSI? Só dar uma revisada nos camadas, como o João falou, e tá tranquilo. Então, beleza, gente. É importante vocês aprenderem isso agora, tá? Conheçam o modelo OSI, conheçam o modelo TCP, porque na hora que a gente começar a entrar em cada um desses protocolos, você vai precisar entender muito bem a referência de onde eles vêm, tá certo? E aí você vai entender como é que funciona. Agora, é importante de fundamental de tudo entenda o processo de camada, entenda o processo de encapsulamento. Passou disso, vocês vão conseguir se virar bem, tá bom? Agradeço vocês pela presença de hoje. Tem vídeo lá na plataforma, tem trabalho para vocês fazerem, tem umas perguntinhas ali que eu coloquei para vocês. E qualquer dúvida a gente está à disposição aí. Pode me chamar no WhatsApp a hora que vocês quiserem e a gente bate um papinho, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Até mais. Certo, valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Se cuidem. Valeu, Tchau, boa tchau. noite, bom descanso. Até. Ronaldinho. Falou, O Thiago. Brabo tem nome.